gente! Seja bem-vinda ao meu canal e pra quem não me conhece, meu nome é Karen, esse aqui é o canal Karen Cruz. E já vai deixando seu like, se inscrevendo no canal quem ainda não me conhece. E no vídeo de hoje nós vamos ter o que, gente? A gente vai ter o que? O que a cota pode trazer para nossas vidas. É um novo quadro que tá estreando no canal. Eu coloquei que o vídeo ia sair quinta-feira, mas quinta-feira não deu de gravar, gente. Então, estou eu no sábado gravando esse vídeo pra vocês. Pra quem não sabe, hoje, dia 25 de julho, vai ter, quase todos os criadores de YouTube estão gravando vários vídeos pra poder fazer, uma cápsula do tempo. Estou tentando aqui pra poder concorrer também. Eu não sei o que precisa fazer e tudo mais. Gente, finalmente, quem é velho aqui no canal, quer dizer, novo, velho e tudo mais, sabe que meu celular pifou e aí eu não tinha como gravar vídeo pra vocês, então me desculpa por esse mês sem gravar vídeo. Mas vamos lá. Hoje vocês vão falar com as minhas 4 vozes da cabeça. A santinha, a calminha, que quer tudo dar certo. Pensa que tudo vai dar certo. Namastê. Eita, disparou um cheiro de lavanda pelo quarto. A surtada, que fica brigando com os personagens dos livros. A apaixonada, que chipa, e a medrosa. Ai, meu Deus. Gente, ó, o cappuccino que eu fiz. Tá uma delícia. Então vocês vão estar ouvindo essas minhas vozes. Brincadeira. Vamos começar o vídeo, eu já falei demais. Como eu disse pra vocês, a gente vai falar sobre aquela série ali, a cota. O que a cota pode trazer para as nossas vidas. Primeiro eu vou começar com os livros, depois eu vou falar sobre os personagens. Começando com o primeiro livro. O primeiro livro a gente encontra totalmente uma pessoa que se doa para as outras. Ele introduz a gente ao universo em que é dividido pelos humanos e pelos féricos. E aí a gente já saca a diferença que tem. Porque quando a gente vai lendo da coisa, a gente percebe que os seres humanos sofrem muito. Eles passam bastante frio, quem não tem dinheiro, principalmente. Eles passam bastante frio e tudo mais. E a comida pra eles é menos escassa, menos variada. Eu só quis dizer mais escassa, viu? Não é menos, mais. Quando ela come a primeira vez na comida da casa da primavera, na corte primaveril, ela fala, meu Deus, como a comida daqui é incrível. E você vê a diferença por causa das especiarias e tudo mais. Dá pra gente perceber isso. Que já vai falando o que de diferença, gente. Das diferenças que nós temos. E ao longo desse livro vai tratar isso entre as diferenças dos seres humanos com os féricos e entre os próprios féricos. Porque os próprios féricos têm 3 subdivisões, que são os grandes senhores, existem 7, que são os comandantes das 7 cortes, que são eles... A corte primaveril, que é o Tully, o grande senhor. A corte outonal, que é o Baron. A corte invernal, que é a do inverno, que é o Callias. A corte estival, que é o Turkey. A corte diurna, que é o Helion. A corte crepuscular, acho que a corte crepuscular, que é o Helion, e a diurna é outra. E a corte noturna, que é o Luiz, meu querido Luiz e o amor da minha vida, quem eu vou me casar futuramente, só que não. Cada um tem o seu parceiro, tá? Eu vou encontrar o meu, aí eu me caso com ele. Tá. Voltando aqui, mais um pouco de cappuccino. O que acontece? A gente vê isso. E aí tem os grandes senhores, os gran-féricos e os féricos inferiores. Então, nos próprios féricos tem essa diferença. E ao longo do livro vai abordar isso. Meio como o que a gente tem hoje em dia. A Sarah tem meio que isso. Aborda várias questões. Que é o preconceito. A gente tem preconceito racial, a gente tem preconceito de, eu não sei, de físico, do corpo ideal. O que é bonito pra você não pode ser bonito pra mim e tudo mais. A gente tem preconceito financeiro também. A gente tem vários tipos de preconceito e é abordado nesse livro isso. Tanto que no fim a gente tem as 7 cortes unidas lutando pra poder conseguir salvar o reino deles e tudo mais, junto com os humanos, essa união de todos eles trabalhando junto. E afinal de contas a muralha caiu.
a muralha caiu, então eles têm que aprender a conviver de novo com os humanos. Apesar que já teve um deles que conviveram com os humanos, mas sem os humanos ser os escravos deles agora. Além disso, gente, o livro também aborda sobre a Fairy. Eu vou começar agora a falar dos personagens, porque eu acho que eu tenho que envolver tudo junto mesmo, globalizar. Falando de cada personagem mesmo. A Fairy, gente. A Fairy, ela é uma personagem que ela... No primeiro livro, ela evolui com a história. Esse é o massa dos personagens da série de Maze. Você acompanha a evolução deles ao longo da história. Eu mesma só comecei a ler... Eu evoluí com essa saga. Eu só comecei a ler Corte por causa de Trono de Vidro, porque tinha lançado até o 5º livro, não tinha lançado o 6º livro ainda, né? E eu, como é que ela termina? E depois que eu li Corte, eu me apaixonei. E eu evoluí com ela. Eu fui crescendo a cada passo com a Fairy. Porque a Fairy, no primeiro livro, nas primeiras páginas, é uma caçadora. É uma menina que provém. Ela tem que cumprir a promessa que fez pra mãe dela. Mesmo que a mãe dela não tenha sido muito boa pra ela. Mesmo que a mãe dela não tenha sido uma boa mãe pra ela. Mas ela prometeu, ela deu a palavra dela e ela tem que prover pra família dela. Ela começou desde os 14 anos e agora ela não pode parar. Porque a família dela depende dela. As irmãs dela mais velhas não estão nem aí. E o pai dela pior ainda. Então, se ela não trabalhar e colocar comida lá, eles vão morrer de fome. Essa é a nossa primeira Fairy. E você se apaixona por ela por causa disso, justamente por ela ser uma pessoa forte, porque ela não é fraca, ela é forte. Ela se fortaleceu, ela foi caçar, gente, ela aprendeu a caçar sozinha para prover para a família dela. E depois você tem ela entrando na corte primaveril e ela sendo desmistificada. Porque agora ela não tem mais propósito. Ela não tem mais a promessa da mãe para cumprir. Ela não tem nada para fazer e ela pode fazer o que ela quiser. Ela está sendo tratada como uma princesa, ela pode fazer e experimentar o que ela quiser naquela corte. Ela não pode sair do território da corte primaveril. E aí é meio que ela se perde. Eu acho que, tipo assim, é bom ter liberdade, mas como foi tudo novo, tudo tão de repente, tudo tão intenso agora, ela se perdeu um pouco. E aí a gente tem uma personagem que é mais romântica e você se apaixona junto, não vamos mentir. Mas, gente, me diz se teve alguém aí que percebeu que o romance do Tully e da Fairy era abusivo. Não. E aí, continuando, gente. A Fairy termina com o Tully e vai pra cá. E aí, gente, o que acontece? Ela tá... Como é que se diz o nome? Ela vai pra sobre a montanha e ela é humana que vai salvar os féricos, todos os féricos. E aí que tá. Será que ela é capaz? Coisa assim, será que ela vai conseguir? E aí a gente tem ela com a interação com o Ines e ela só tá se destruindo. Ela se destruiu por causa de um amor. Tipo, se ela tivesse feito aquilo pra salvar a humanidade, pra salvar as irmãs dela, pra proteger, tudo bem. Mas ela fez isso com amor. Aí tudo bem. Ela é refeita. Ela é refeita como férica. E agora? Ela tá com a alma destruída. Ela tem um coração de humano. Ela nasceu humana. Só que ela foi refeita como férica e com a alma destruída. E assim começa o nosso segundo livro. No nosso segundo livro, a nossa Fairy, ela está destruída nas primeiras páginas. Ela está arrebentada, ela está triste, ela está sofrendo, ela está no meio de depressão, ela vomita. E aí a gente percebe que o que ela tem com o Tully é um relacionamento abusivo. A gente nem percebe primeiro. Primeiro de tudo a gente percebe, a gente fica tipo assim... Hipotético, infeliz, nojento. Só que aí a gente, tipo assim, não percebe que é um relacionamento abusivo. A gente vai percebendo que é um relacionamento abusivo depois que o Luiz fala e tudo mais. Mas, tipo, quando a gente vai comparando a corte que era pra ser a pior com a corte que era pra ser a melhor, e a gente vê que não é assim. Que não existe isso. E que a corte que era pra ser a pior é a melhor corte. Que é a corte noturna. E aí a Fairy tá destruída e ela vai se reconstruindo quando ela vai pra corte noturna. E vai aprendendo. Então vamos lá. Isso foi um pouco de um resumo e tudo mais. O que esse livro ensinou pra mim? Ele me ensinou que às vezes você pode estar num relacionamento abusivo e não saber.
Eu E é quando assisti claro séries, que a só não gente existe saca, a gente somente uma forma percebe, de a gente relacionamento fala, abusivo, pô, só tá num romântico. relacionamento abusivo, dá Existe de de perceber, amizade dá de também, usar. tipo, Mas sem quando o eu li esse plano. livro, não deu. Quando eu li o primeiro livro, eu fiquei tão presa, eu me apaixonei pelo Tully. Vocês têm ideia, eu até escrevi coraçãozinho na capa do meu livro. Se eu pudesse, eu apagava. O que acontece quando você sofre um relacionamento abusivo, você não percebe. Eu sei disso porque a Ferris sofreu e eu sofri. Porque quando eu lia, eu era ela. Porque a escrita da série é bem envolvente. Então você não sabe quando tá no relacionamento abusivo. E quando essa ficha cai e quando você percebe, você fica sem chão, sem ter onde ir. E aí que meu Wiz entra. Por que eu amo tanto o Wiz? Porque ele foi tão assim. Porque, gente, o Wiz, ele não é só o par perfeito. Ele é ele é a pessoa perfeita. Ele não é pessoa perfeita. Respirando um pouco para as palavras fazer Ele sentido. é incrível. Por quê? Porque o Wiz, ele dá pra Ferry o que ela nunca teve. Sabe? Quando ela tava no início, ela fez a promessa pra mãe dela de que ia cuidar das irmãs. E ela tava cumprindo essa promessa. Quando ela tava na corte primaveril, ela tinha que ficar lá e não sair dos arredores. E depois ela ficou sufocada porque o Tully colocou vários guardas pra ela. Quando ela foi pra corte noturna, tudo que ela acreditava que ia ser a pior corte, que era o inferno, Ela tinha só que finalmente não. a escolha. É um lugar Ela onde há podia risos, escolher. é um lugar Ela onde há escolheu o que queria pra brincadeira, vida. é um lugar Sempre com onde as isso, crianças riem, onde tem artistas, que é muito importante pra ela, onde tem tudo. E aí a máscara cai. Por quê? Porque a gente aprende que o Wiz, ele usa uma máscara pro mundo, para que a corte noturna não tenha horas demais, para que ninguém perceba o quão valioso há lá dentro, que é a Velaris, que é a nossa cidade dos sonhos. É meu sonho morar naquela cidade, principalmente com esse círculo íntimo. Porque com o Liz eu aprendi que sempre se pode dar uma escolha. Você nunca está certo de tudo, você sempre pode receber um conselho de um amigo, você sempre pode ter alguém para te ajudar, como sua família, seus parentes, a sua família que você vai construindo ao longo do tempo com os amigos. Com o Wiz eu aprendi que para poder encontrar uma pessoa certa para você, ela tem que ser parceira. Ela tem que estar sempre ao seu lado, nunca atrás, nunca na frente. Porque isso não serve. Não serve se eles forem mães diferentes. Eles têm que saberem se comunicar, se expressar e contar tudo um pro outro. Tudo. Até o que você não gosta no outro. Com a Fel eu aprendi a me superar, a evoluir, a ser forte. Não importa se você cai. Não importa, gente, se você cair. O importante é como você se levanta. O importante é nunca desistir. Eu fico aqui pensando, se ela tivesse desistido de ir para sobre a montanha, eles todos estavam ferrados. Se ela tivesse desistido de lutar no segundo livro e ter ficado na corte primaveril, ela nunca teria encontrado uma vida e, de novo, eles todos estariam ferrados. Eu aprendi com ela que nunca se deve desistir. Com amor, a Mariana, eu aprendi que há coisas belas que sempre é importante dizer a verdade. Afinal, ela é a senhora da verdade, não sei o quê. A dizer a verdade, ser sincera, às vezes nem tanto tudo mais, mas que a amizade vem em primeiro lugar. Com o Azel, gente, o Azel é tão fofo. Eu aprendi que até a pessoa que pode parecer mais sinistra pode ser a mais legal e mais carinhosa e fofa que você acha. Que você conhece, gente. Uma amizade sincera. Com o Caso eu dei altas risadas e aprendi que até os músculos têm brincadeira. Que até os músculos podem dar um bom conselho, ser um bom amigo e te proteger. E com a Aren, gente, eu aprendi que
Você não precisa. Tipo, ela é uma criatura muito coisa. Você não precisa ser a... Tipo, ela é uma criatura que ela é de outro mundo e tudo mais. Mas se você olhar pra ela, você pensa... mas tudo bem, tem os olhos dela e tudo mais. Com a Aren, aprendi que você pode ser ameaçadora. E isso é bom. É bom, sim. Ter respeito, ser coisada. Não usar de jeito mal, gente. E que é sempre bom ser surpreendido. Com esses livros eu aprendi que você não sabe de tudo. Você não sabe quando está num relacionamento abusivo. E quando a sua ficha finalmente cai, você não sabe como se levantar. Mas você tem que aprender. Você tem que aprender a se levantar. E é sempre bom ter alguém ao seu lado, não para te levantar, mas para te ajudar, para te dar as ferramentas, para te dar o apoio. Eu aprendi que uma família, você não é só de sangue, é de amigos, você a constrói. Eu aprendi que os amigos são muito importantes, que os momentos bobos, os momentos fúteis, cada pedacinho que você passa com eles é precioso. Como o Wish disse pra Fran uma vez, eu daria mais 500 anos pra poder te encontrar. Eu esperaria mais 500 anos pra te encontrar. E esse tempo que a gente teve, esse pouco tempo que a gente teve, foi o suficiente, foi necessário, foi maravilhoso. Eu aprendi também que as pessoas podem mudar, mas nem tanto. Tem gente que não desce aqui não, tá? Aprendi que para enfrentar uma grande ameaça é bem preciso ter alguém ao nosso lado. Gente, o círculo íntimo é mais do que amigos, é mais do que uma corte, é mais do que uma família. Eles são forever, são para sempre. Cada um ensina uma coisa, cada um faz parte da corte noturna. E por cada um deles eu digo: as estrelas que sonham e os sonhos que se realizam. Porque se eu pudesse, eu teria conhecido cada um deles. E com corte eu aprendi a amar. Eu aprendi que o amor nem sempre é só sorrisos, nem sempre é só flores, às vezes tem lágrimas, às vezes tem dores, às vezes tem apoio, às vezes tem puxão de orelha. E que amor demais é veneno. Sim, porque o Tully não é que ele não amava a Fairy. Ele amava ela, só que ele amava demais. E isso a sufocou pela grande proteção que ele tinha. Não é só isso que esse livro trata. Tem várias outras coisas, mas esse vídeo já ficou muito grande. E se eu continuar falando, vai ficar muito grande ainda. Então, gente, esse foi o vídeo de hoje. Uma reflexão pra quem diz que livros de fantasia não ensinam nada pra gente. E aí? Não aprendi nada com corte? Só exemplo, esse é o primeiro vídeo do quadro e eu acho que o próximo vai ser sobre Trono de Vidro. Então, vocês acham que eu não aprendi nada com corte? Que eu não evoluí? Não me tornei uma pessoa melhor por causa disso? Porque, sinceramente, corte mudou a minha vida. A cota mudou a minha vida. Mudou tanto a minha vida no caráter, tudo mais meu caráter, mudou como eu quero um parceiro pra mim ao meu lado. Antes eu nem me lembro muito bem como é que eu queria um garoto, sei lá. Eu tinha coisa mais pelo padrão de beleza, de coisa assim. Mas agora, gente, tudo que eu quero é um parceiro que seja o meu igual. Que seja o meu melhor amigo. Que seja o meu isso. Bom, gente, foi o vídeo de hoje. Beijo, abraço, até o próximo vídeo.